Olá pessoal, muita gente me pergunta sobre diferenças do inglês britânico e americano e eu resolvi fazer um videozinho bem básico sobre isso. Primeira coisa, eu gostaria de mencionar que não tem tanta diferença assim. Se você souber falar inglês americano, você vai se comunicar com o britânico perfeitamente, não tem problema nenhum. Bom, isso acontece até mesmo as diferenças aqui no Brasil. Quando eu cheguei na Bahia a primeira vez, a primeira frase que eu ouvi foi essa aqui, ó. Eu estou ensinesmado ou Cajaí é coalheira? Me pareceu que eu estava até em outro planeta. Então, é comum até de região para região. Aí, a partir do momento que eu não entendi nada, o sujeito que falou isso percebeu e simplesmente falou: vocês são goianos, me desculpa, deixa eu explicar o que eu falei. Ou seja, a gente se comunicou perfeitamente, sem problema nenhum. De vez em quando vai ter alguma diferençazinha. Diferença do inglês britânico ou americano. As principais, assim, que a gente vai notar, mesmo assim, quem conhece muito de inglês vai demorar vários anos a perceber quem é americano e quem é britânico quando está falando. Agora, para o novato, então não se preocupe com isso. Você tem que preocupar em aprender a se comunicar. Se você falar inglês, você vai ser entendido. Então, por exemplo, a letra T. O americano e o britânico têm uma tendência um pouco diferente. A letra T no inglês britânico sempre vai ser falada com tapinha. Então, por exemplo, top. Ok? Toda vez que ele for falar o T, ele vai falar, seja no começo, no meio ou no final da palavra. Já o americano, quando a palavra começa com o T, ele é exatamente igual ao britânico. Mas quando ela está no final também. Ok? Agora, quando a palavra está no meio da coisa tem um T, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma palavra aqui bem interessante. Water, água. O americano fala water. O T fica meio R e meio D. Já o britânico fala o T. Water. Ok? Water. E aí já vem a outra diferença marcante que é da letra R. Quando o americano vai falar a letra R no meio de uma palavra, no final, mesmo no começo, sempre ela vai ter o mesmo som, que é o som do R do caipira. Ele fala porta, porteira, carne. Assim como o caipira fala, o americano sempre ele vai falar. Então, por exemplo, uma palavra terminada em R. Car, ele puxa o R, independente da palavra, do jeito, da posição que o R tiver colocado. Já o britânico, ele vai falar faltando o R. Eu coloquei que ele tem som de nada no final. É como se ele prolongasse a última vogal. Ele fala car, my car. Na verdade, ele acaba falando esse R, mas dá a impressão que não tem nada. É o jeito de forçar a última vogal, dá uma impressão que o R some. Então eu falei que ele tem som de nada para você entender exatamente essa diferença. Então, por exemplo, aqui, car. Aqui, o britânico, car. Americano, water. Britânico, water. Ok? São duas diferenças que são bem interessantes. Quando o T estiver no meio também, numa palavra, o americano, quando ela é seguida de uma vogal, por exemplo, um exemplo daquela música clássica do Louis Armstrong. O americano fala what a wonderful world. Então ele fala meio R e meio D quando emenda com a vogal. Ele fala what a wonderful world. Já o britânico falaria what a wonderful world. Ok? Então tem uma diferençazinha. E outra diferença marcante é a letra O. O som, quando o O tem um som longo, ele tem um som de O. O americano fala O naturalmente. No, I know, né? Quando ele vai falar alguma coisa relacionada com a letra O. Home. Então quando ele falar assim, por exemplo, o home, o britânico já fala assim, parecido o som, só que é um pouquinho mais macio. Ele chega a fazer biquinho, ele fala no, home, stone, stove. Então são as diferenças mais importantes, além de algumas palavras que são diferentes nas regiões. Por exemplo, a palavra calça comprida, você fala pants nos Estados Unidos, na Inglaterra fala trousers. O caminhão você fala truck nos Estados Unidos, na Inglaterra fala-se lorry. E várias outras palavras que tem alguma diferençazinha. Mas isso é coisa de região que não vai impedir você de se comunicar tanto com o americano como com o britânico. Ok? É isso aí.